Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Espero que você esteja bem, esteja tendo aí um bom dia. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado especial para a gente conversar sobre assuntos que podem fazer toda a diferença para a sua empresa e também para você que tem um sonho de abrir o seu próprio negócio. Por que não, hein? Hoje a gente vai falar de créditos de carbono, que se trata de um sistema de compensação de emissões que na prática transforma o CO2 em uma commodity comerciável. Mas quem vai explicar todos os detalhes, como é que funciona e como tirar vantagem disso, no sentido empresarial, é o Francisco, que é CEO da Tero Carbon. Oi Francisco, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, obrigado pela sua participação. E para começar, eu dei ali uma palhinha do que é, mas eu queria que você falasse realmente como é que funciona esses créditos de carbono. Olá, Márcio, olá para todos, muito obrigado a TV Empreender pela oportunidade, pelo espaço. O mercado de carbono é exatamente como você comentou no início. Ele parte da premissa de compensar as emissões pelos processos produtivos da sociedade humana como um todo. Então, de um lado, nós temos empresas, indústrias gerando produtos e serviços para a sociedade, mas ao mesmo tempo emitindo gases de efeito estufa nos seus processos produtivos. E do outro lado, nós temos iniciativas, projetos que envolvem tecnologia ou conservação e preservação de ambientes naturais, como florestas e outras formações de vegetação, que geram créditos pela remoção ou pela ciclagem do carbono, ou até mesmo por evitar uma emissão específica, E aí, as empresas que desejam hoje compensar as suas emissões e trazer competitividade para o seu negócio junto à sua concorrência, ela passa a adquirir esses créditos e compensando as suas emissões próprias. E aí, você tem o investimento em projetos de desenvolvimento sustentáveis ao mesmo tempo que contribuir com a sua própria pegada de carbono. Francisco, boa. E nesse caso, como os créditos de carbono se relacionam com as emissões de gases do efeito estufa? Bom, é tudo uma questão de balanço, Nós temos, de um lado, quem produz, quem presta serviço, emitindo para atender uma demanda específica da sociedade, e de outro lado você tem alguém evitando ou reduzindo ou até removendo as emissões. Da medida em que você consegue mensurar, reportar e verificar a sua contribuição para evitar a emissão, reduzir ou remover, você consegue transformar essa quantidade de carbono que deixa de ser emitida em crédito para aqueles que emitem. E aí o que hoje o mercado demanda são empresas que fazem o intermédio disso, que são as chamadas certificadoras e verificadoras dos créditos, em que as empresas como a Tero Carbon, ela estabelece alguns padrões, as metodologias de mensuração, reportagem e verificação e acabam se certificando os reais impactos desses projetos que visam a geração desses créditos. E aí a transação ocorre de forma como qualquer outra commodity. Um vende, o outro compra e negociam-se os preços. Ô Francisco, e como os créditos de carbono são gerados? Como é que é esse processo? Muito bem. Hoje, o principal crédito que se negocia é das florestas, A gente sabe que existem projetos de tecnologia, mas a grande maioria vem de florestas. Das florestas existem duas formas. A primeira é por meio de projetos de conservação ou preservação, em que parte-se da premissa de que a floresta seria desmatada e, num cenário alternativo, implementa-se um projeto específico para manutenção dessa floresta como ela é. E aí, pela emissão evitada daquilo que seria emitido por fruto do desmatamento, é o que se gera crédito. Mas existem outras abordagens. O reflorestamento, então, você, a partir do monitoramento daquilo que está sendo cultivado, você quantifica a quantidade de carbono na cultura, naquilo que está plantado, e isso se transforma em crédito de carbono por remoção.
ou mesmo em projetos de tecnologia, em que uma indústria pode investir num novo processo, uma nova matriz energética, ou um equipamento que ele aumenta a rentabilidade ou reduz a própria emissão. E aí a diferença entre aquilo que era emitido para se produzir a mesma coisa com relação ao que é emitido hoje, se o saldo for positivo, torna-se crédito. E é assim que eles são gerados. E aí a gente sabe que não é tão simples, né? Existem algumas normas e protocolos, né, para emissão e também para negociação desses créditos de carbono. E eu queria que você explicasse um pouquinho quais são. Muito bem. Primeiro, existem algumas regras já consolidadas de inventário de emissões. Para a geração de créditos de tecnologia, por exemplo, que é o setor produtivo que não é o setor primário, existe um protocolo chamado GHG Protocolo, que são as regras, as premissas, a metodologia básica para se mensurar as emissões. E a partir desse inventário é possível você estabelecer a sua, que chamamos de linha de base. Então você tem uma emissão hoje e amanhã essa emissão sendo menor, ela pode ser gerado crédito. E aí é uma questão de mensurar e quantificar as emissões ou as reduções dela. Às vezes é usar um equipamento específico para fazer a leitura num exaustão de um carro, na válvula de escape, ou computar a quantidade de energia gasta para produzir a mesma quantidade de produto. E no caso das florestas, por exemplo, existem métodos específicos. Então, envolvem sistemas de amostragem das florestas, equações que conseguem quantificar, estimar os estoques, a quantidade de carbono presente em cada uma dessas plantas. Você precisa de base estatística para conseguir calcular as suas incertezas daquilo que você está reportando e tecnologias de sensoramento remoto, ou no caso o uso de imagens de satélites para poder tanto monitorar a floresta ou os espaços, os ambientes naturais, quanto para demonstrar os reais impactos por meio de imagens e vistorias. Isso tudo existem protocolos, existem metodologias e padrões específicos onde descrevem de forma objetiva, uns mais, outros nem tanto, quais são os critérios mínimos para fazer cada leitura ou cada mensuração, né? E aí cabe ao proponente ler e seguir aquele regramento. E posteriormente ele acaba inevitavelmente passando por uma vistoria ou uma auditoria independente. E Francisco, quais são as diferenças entre os mercados voluntários, que existe também, né, e regulados de créditos de carbono? Claro que na questão dos regulados pode existir até uma questão comercial aí, mas há uma diferença a mais? Com certeza. A principal diferença desses dois mercados é o estabelecimento de metas. No mercado voluntário, ele é um mercado muito centrado em reputação ou imagem, em que não existe uma obrigatoriedade, apenas um compromisso voluntário, um desejo, um anseio de alguma marca ou de alguma empresa de querer contribuir para a solução do grande problema que é o aquecimento global e uma possível mudança do clima. Enquanto no mercado regulado, a sociedade daquele mercado, ou no caso, naquela sociedade, ela entende a contribuição da vida humana, dos processos humanos nesse problema da mudança do clima. E aí, a partir daí, você estabelece regras, metas e tetos de emissão e ainda cria-se uma obrigatoriedade para que todos aqueles que emitem tenham que mitigar ou compensar suas emissões investindo em novas tecnologias ou em projetos de reflorestamento, por exemplo, né? Então, claro que dentro do mercado voluntário, a tendência é você ter projetos mais diversos, de várias escalas, e inevitavelmente no mercado regulado, onde você tem uma demanda obrigatória para compensar essas emissões, é uma procura maior por esses créditos, fazendo com que os valores, né, os valores monetários pelo crédito tendem a ser diferentes, sendo o mercado regulado mais valorizado. E aproveitando isso, como as empresas ou organizações podem também obter créditos de carbono? Qualquer empresa pode pedir isso? Bom,
Em tese, sim. Uma empresa que produz qualquer tipo de produto, após o seu inventário de emissões, ela pode identificar pontos de melhoria nos seus processos ou pontos daquilo que a gente pode até chamar de pontos de emissões fugitivas, que são emissões, às vezes, desnecessárias. Muitas vezes você pode aderir a um novo tipo de tecnologia para fazer aquele teu produto que invariavelmente vai aumentar a rentabilidade e emitir a mesma quantidade. Essa diferença tende a ser gerado crédito de carbono, né? Mas para isso precisa o inventário de emissões, né? Existem, evidentemente, empresas que, ao longo dos anos, fizeram investimentos massivos em melhoria de processo que acabam ficando um pouco mais limitadas. Mas a verdade é que todas têm como contribuir, né? Seja reduzindo suas emissões ou investindo em projetos. Bacana. A gente está chegando pertinho do nosso intervalo e eu queria que você falasse rapidinho sobre os benefícios de adquirir os créditos de carbono. Muito bem. O principal é essa vantagem competitiva frente ao seu mercado, ao seu nicho de mercado. Invariavelmente, dentro de um mercado maduro como o que nós temos globalmente, existem múltiplas marcas de mesmos produtos e todas essas marcas procuram se diferenciar e se destacar delas. Ter um compromisso de compensação ou de colaboração com o equilíbrio climático certamente é algo que vai fazer destaque. O outro, inevitavelmente, é você ter uma associação num investimento em um projeto que envolve a conservação e a preservação da natureza em lugares de alto risco, como a Amazônia, Mata Atlântica, o Cerrado ou qualquer outro tipo de tipologia de vegetação no mundo inteiro. Então, existem diversas oportunidades e vantagens. Valeu, Francisco. Eu vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer o nosso intervalo, tá bom? É isso. A nossa entrevista especial volta já. Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é sobre créditos de carbono. E quem está conversando com a gente, dando mais detalhes sobre essa forma de transformar carbono em negócios, por que não, é o Francisco, CEO da Tero Carbon. Francisco, eu queria que você falasse agora sobre os desafios que montar uma empresa relacionada a isso, né? Ter créditos de carbono, né? Afinal de contas, não é tão simples assim e com certeza, além da questão burocrática, deve ter aí outras questões que envolvem esse tipo de formatação de empresa. Exatamente, né? Além de todos os desafios de empreender, existem desafios adicionais com relação ao próprio negócio do qual nós fazemos parte. Inevitavelmente, apesar do mercado de crédito de carbono já estar na praça, vamos dizer assim, há algumas décadas, ainda não é um assunto tão popular. Então, na maioria das vezes, é importante a gente ter que explicar o que é o crédito, como ele vem, de onde ele vem, para que ele serve e outros benefícios que existem disso tudo. Em especial, dentro dos desafios de empreender para uma certificação, hoje a gente precisa entrar no mercado reputacional. Então, o primeiro passo é ter reputação dentro do mercado para ter reconhecimento daqueles que inevitavelmente querem e precisam investir nesses projetos. E hoje é o que a Tero tem feito, né? Além do nosso portfólio, da experiência dos profissionais envolvidos e dos nossos colaboradores, do nosso conselho e das instituições que nos apoiam, a gente ainda assim precisa trabalhar com relações públicas para se mostrar quem somos e como fazemos as coisas para trazer reputação para cada vez mais para a solução que a gente traz, né? Esses são os principais desafios. Qual que é o papel dos créditos de carbono no contexto do Acordo de Paris e de outros acordos internacionais sobre mudanças climáticas que a gente vê tanto? Muito bem. Hoje a gente vive um grande desafio da humanidade, né? É chamado do maior desafio da humanidade, que é conter o aquecimento global a um nível médio de acima de 1,5 graus da média global da série até a Revolução Industrial.
Para isso, nós precisamos manter em equilíbrio a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E para isso, para a gente conseguir manter esse equilíbrio, nós precisamos reduzir e precisamos remover os gases de estufa. Então, ao investir em projetos que reduzem ou removam, inevitavelmente eles vão contribuir para a manutenção do modo de vida no planeta como ele é hoje, e assim evitando potenciais problemas no futuro, tanto no agronegócio quanto no modo de vida da humanidade como um todo. E esses acordos internacionais é justamente em busca de uma forma para conseguir viabilizar isso, minimizando ao máximo os potenciais impactos negativos dessa mudança de cultura, né? Então, antes da gente começar a querer falar em trocar motores a combustão por motores elétricos, porque é um processo de transição que demanda tempo e muitos recursos, a gente cria os mecanismos de flexibilização por meio desse mercado de créditos, né? Que é um método de compensar. E falando nisso também, quais são as oportunidades para investimentos relacionados aos créditos de carbono? Até para quem tem uma empresa e pretende aí entrar nesse meio. Olha, a cadeia do mercado de crédito de carbono ela é tão ampla e extensa quanto muitas outras. A gente pode ter o pessoal do jurídico negociando contratos de compra, venda, arrendamento, parcerias, memorandos de entendimento. Nós temos pessoas ligadas à contabilidade, porque isso inevitavelmente vai passar por isso. As pessoas profissionais da comunicação, profissionais da mensuração, da verificação, da certificação, os brokers ou os intermediadores de comercialização e tudo mais. Hoje, a principal forma de investimento e a mais acessível até o presente momento são aqueles projetos envolvendo as florestas, tanto no quesito de preservação quanto no quesito de reflorestamento ou de mudança de uso da terra, em que você pode buscar propriedades rurais ou empresas que trabalham com propriedades rurais e investir no projeto, sendo parceiro deles mesmos, e em troca tanto dos créditos como dos resultados do investimento como um todo, né? Então, há espaço para todo tipo de profissional e é um campo que está em ascensão e tem muita oportunidade para muita gente no Brasil inteiro. Sabe um ponto que a gente precisa falar também? É sobre como as organizações podem calcular suas emissões de gases de efeito estufa para determinar aí a quantidade de créditos de carbono. Bem, hoje nós temos na internet disponíveis o que chamamos de calculadoras ou réguas da sua pegada carbônica, né? Uma breve pesquisa nos navegadores de internet é possível de encontrar algumas alternativas. Mas, além disso, existem empresas especializadas em inventários de emissões, ou até mesmo os profissionais. Aí é uma questão de escala. Existem empresas mais bem estruturadas e com metas ou premissas um pouco mais rigorosas, elas inevitavelmente demandarão de profissionais mais bem preparados ou empresas mais bem estruturadas. No entanto, um pequeno negócio ou uma iniciativa mais voluntária ou de uma pessoa física, uma simples contabilização com base nessas calculadoras digitais seria o suficiente para você ter uma ideia da sua participação no mercado, o quanto que eu emito. E a partir daí, estabelecer metas, tanto para reduzir ou até mesmo para compensar, buscando os créditos no mercado. E quando a gente fala de tendência, quais são as tendências atuais no mercado de créditos de carbono? Hoje a gente está vendo muitos investimentos em reflorestamento, né? A questão da preservação e da conservação ainda gera um pouco de dúvida, porque muitos dos investidores acabam olhando, falando, não, mas a floresta já existe, então afinal de contas, quais são as minhas contribuições? Você tem muitos resultados positivos, muitos impactos positivos disso, mas geralmente eles possuem menor impacto econômico. No entanto, projeto de reflorestamento é mais simples de qualquer pessoa leiga poder verificar o real impacto.
onde você tem uma fotografia aérea de uma área desmatada e numa fotografia seguinte você já tem alguma planta, alguma muda de árvore já plantada ali. Então, hoje, a tendência é investimento nesses projetos de reflorestamento. E levando em consideração isso aí também que você acabou de colocar, Francisco, nesse ponto, quais são os principais desafios que são enfrentados pelo mercado de créditos de carbono? Olha, principalmente a relação nas pontas financeiras, né? É inevitável que o componente financeiro tenha um impacto significativo. De um lado, muitos projetos precisam de investimentos iniciais, de certa forma, volumosos, né? E são em projetos ainda que estão se iniciando e existem muitos desafios que ainda precisam serem enfrentados. Ao mesmo tempo que, do outro lado, uma vez esse crédito gerado, os proponentes precisam comercializá-los efetivamente para poder gerar esse negócio. E hoje não existe uma central de comercialização como é no caso de algumas outras commodities, que você tem hubs de comercialização ou balcões de negócio. No mercado de carbono existem alguns, mas eles não são tão acessíveis ou mesmo conhecidos pela população geral. Então, inevitavelmente, grande parte dos proponentes acabam tendo que recorrer a intermediadores. Isso não é necessariamente um problema, é apenas um fator de desafio a mais, né? Então, os principais hoje são os financeiros. Mas, à medida que o tema vai se popularizando, vão aparecendo cada vez mais atores e o mercado vem melhorando cada dia que passa. E Francisco, quais são as principais diferenças entre compensação de carbono e créditos de carbono? Porque tem esse outro lado também, né? Claro. Bom, o crédito de carbono é o ativo, uma vez ele gerado. Mas para uma empresa efetivamente dizer que compensou as suas emissões, eles precisam aposentar esses créditos. O que isso quer dizer? É consumi-los, né? Eles precisam, no caso, tirar de circulação. Hoje, com a tecnologia blockchain que a Terra utiliza, é possível você fazer isso com um simples clique. E aí você vai lá, clica em aposentar e a rede de blockchain automaticamente entende que você o consumiu e ela, em termos leigos, ela destrói esse crédito e ele deixa de existir e não podendo mais ser transacionado. Então, uma coisa é uma empresa comprar créditos e outra coisa é ela, de fato, aposentá-los para depois dizer que ela é carbono neutro ou net zero ou que ela compensou as suas emissões. E a gente leva muito em consideração essa questão ambiental, né, Francisco? Porque quando a gente fala na reutilização do carbono, falando de uma forma bem simples, a gente está aliviando a natureza, está preservando ali a floresta e garantindo um futuro aí para a nossa família, para os nossos filhos. É interessante ter esse ponto de vista, né, e começar a entender um pouco mais desse mercado, né? Com certeza. Hoje o nosso grupo acredita que a principal riqueza, por exemplo, da floresta amazônica é a sua biodiversidade e as informações genético-evolutivas que a floresta detém ao longo da sua existência. No entanto, esses são ativos, produtos que ainda são difíceis de serem mensurados e ainda assim de comercializá-los. Mas a gente acredita que no futuro próximo seja possível que a gente possa se aproveitar disso. Enquanto isso não chega, nós precisamos de mecanismos que viabilizem a manutenção dessas florestas. E como a gente sabe que, inevitavelmente, o desmatamento, seja pela expansão agrícola ou pela implantação de atividades alternativas ou a produção madeireira, enfim, para a antropização, inevitavelmente gera recursos para as populações locais e para os proprietários. À medida em que esses projetos vão se popularizando, a gente cria alternativas para que as pessoas possam preservar, ao invés de fazer o uso da terra e provocar o desmatamento e complicando cada vez mais a situação do clima. E dentro disso, qual que é a sua avaliação de como era antes esse mercado e como é que ele está hoje? Você acha que houve crescimento, que ele está se tornando mais popular? Ou está faltando um pouquinho mais de investimento aí e até de interesse das pessoas para conseguir chegar a essa questão dos créditos de carbono?
Olha, o mercado tá bem aquecido hoje, né? Evidentemente que ele não é necessariamente novo, né? Ele já tem aí aproximadamente 20 anos, mas é óbvio que ele vem evoluindo ao longo do tempo, seja pela conscientização da população, pelo entendimento cada vez mais apurado de como esse mercado vai funcionar e como ele deve funcionar, a evolução tecnológica, por exemplo, o uso do blockchain não era possível até pouco tempo atrás, porque a tecnologia não estava difundida ou mesmo popularizada, né? E, inevitavelmente, à medida que o tema vai se popularizando, vai atiçando a curiosidade e o interesse de diversos atores do mercado. Tanto daqueles que procuram novas formas de investir os seus recursos, o seu dinheiro, como aqueles proprietários de terra, que muitas vezes se veem numa disputa interna entre usar a floresta e preservá-la, né? Eu gosto da floresta, preciso preservar, mas ao mesmo tempo eu preciso de recursos para manter a floresta em pé. Então, começou a popularizar cada vez mais. Então, hoje, a gente enxerga que o mercado está cada vez mais sólido, está cada vez mais maduro e ampliando cada vez mais com a sua popularização. Francisco, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Eu acho que ficou bem claro como é que funcionam os créditos de carbono e que vale a pena investir nessa área também. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Márcio. Obrigado à TV Empreender, para todos pelo espaço, pela oportunidade. E até a próxima. Até a próxima, com certeza a gente vai ter. Obrigado, viu? Bom, e obrigado a você também que acompanhou a gente até agora. A nossa entrevista especial fica por aqui. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Tchau!